Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, e como sugestão de leitura de hoje, itens 18 a 21. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Veja-se mais detalhes em O Céu e o Inferno na segunda parte, exemplos. Item 19. Pessoas há que não admitem prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado a galhas perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será a defesa uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Item 20. Outro se funda numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos?
Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim. Item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, e a lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. E assim, queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Continuando o nosso estudo e comentários após a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no capítulo 27, itens 18 a 21. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós temos aí duas situações para refletir. Partindo pelo princípio que o nosso mestre nos ensinou e exemplificou. Jesus dizia que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Muitos de nós enxergamos o próximo como aquele ser visível, aqueles que estão ao nosso lado: irmão, pai, mãe, cônjuge, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e muitos outros. Mas esquecemos que somos espíritos encarnados e que o mundo também é habitado pelos desencarnados e que devemos amar igualmente. Porque não há sofredores somente aqui no plano físico. Temos irmãos que encontramos ao longo das sucessivas vidas. Alguns aqui, outros não. Mas todos nós estamos trilhando os caminhos da evolução. Rumo à reforma íntima, rumo à redenção espiritual. E o Espiritismo nos dá a certeza de que o nosso amor pode visitar os desencarnados.
ir em seu benefício. A doutrina nos mostra que a duração do sofrimento depende da vontade do espírito, porque todos nós temos o livre arbítrio. E a prece pode ajudar, auxiliando nos esforços que fizerem para progredir. E a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Como diz Kardec, nos explica assim: reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentimento que ela, a prece, não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Daí fica a pergunta: seria lógico, seria caridoso, seria cristão negar a eficácia da prece pelos mortos? Negar a prece a esses espíritos seria negar-lhes consolo, encorajamento, bons conselhos. A prece não tem o poder de alterar os desígnios de Deus, mas serve como uma ponte de luz que liga os sofredores aos planos mais elevados, atraindo para esses espíritos o consolo dos irmãos superiores, que vêm em auxílio para esclarecer, para consolar, para dar esperança. Jesus não orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-nos que seríamos culpáveis se não fizéssemos o mesmo? Sabemos que algumas religiões não admitem a prece pelos mortos. Nós lemos isso no item 19. Porque julgam a alma, após a morte, com apenas 2 caminhos: ou a salvação ou a condenação. Eles dizem ser inútil a prece. É uma crença que endurece o coração. Não podemos conciliar com a crença de Deus. Como um Deus misericordioso. Esquecem da justiça divina. Esquecem que Ele, Deus, não quer que nenhum de seus filhos se perca, mas não cabe a nós o julgamento dos atos de nossos semelhantes. Mas serve para vermos que já estamos analisando sobre outro patamar, sobre outra ótica. E assim, percebermos a nossa responsabilidade perante o nosso conhecimento. E para finalizar, juntei 2 falas, uma de Emmanuel e uma de Joana de Ângeles, que diz assim: a oração pelos mortos constitui valioso tributo de amor por eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável. Semelhante a telefonema coloquial, a rogativa lhes chega ungida de afeto que os sensibiliza, e o conteúdo emocional os desperta para as aspirações mais elevadas, que passam a planificá-los. Além disso, pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama, vigoroso, sobre os destinatários.
ensejando-lhes abrir-se à ajuda que verte do Pai na sua direção. Daí nasce a afirmativa que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. E assim encerro, meus irmãos e minhas irmãs, desejando a todos nós um dia de paz, um dia de plenitude, com os nossos corações, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Que a paz do nosso Pai eterno esteja conosco. Que assim seja.